Yeah, you know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Salve mulherada de atitude, eu sou a Dandara Gissoni, a gente está em mais um programa Atitude Feminina para você, mulher. E hoje a gente está com um convidado muito especial, porque a gente fala, o nosso programa é voltado para enaltecer e buscar a emancipação das mulheres. Porém, a gente precisa da ajuda dos homens nessa luta. Os homens são muito importantes. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Edson da Paiol. Eu quero falar um pouquinho deles para vocês. Médico veterinário, empresário do ramo pet, mas nem sempre a vida foi fácil, foi flores. Dr. Edson começou entregando panfletos e hoje ele é dono de uma das maiores redes de hospitais veterinários do Brasil, né? Então, o Dr. Edson, ele é um veterinário com uma trajetória de superação e amor pela causa animal. Compartilha de uma visão sobre o crescimento do mercado pet e a importância da castração, bem como luta por leis mais severas para maus tratos aos animais. Dr. Edson, muito obrigada por ter vindo participar do nosso programa. Dandara, eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui no seu programa, na Atitude Feminina, dizer que você pode contar comigo. Eu fico elogiado, né, estar participando aqui do seu lado. Gente, a história do Dr. Edson da Paiol é um testemunho de resiliência e dedicação à causa animal. Nascido em uma família humilde de 8 irmãos lá em Itaquaquecetuba, em São Paulo, ele enfrentou a perda do pai aos 12 anos, ou seja, foi criado pela mãe. Ali, ele percebeu que ajudar no sustento de casa, né, ia ser essencial. Então, ele começou entregando panfletos na rua e depois, aos 13 anos, se tornou office boy em uma fazenda, onde ali ele teve seu primeiro contato, né, com os animais, né, e despertou ali a sua paixão em cuidar dos animais. E olha só, ele foi incentivado pelo patrão, né, o patrão lá na fazenda, a poder ter a oportunidade de sonhar com uma faculdade, né? Coisa essa que nem todos esses meninos de periferia, ainda mais de famílias assim, de 8 irmãos, teriam condições de se tornar doutor. Isso mesmo. Dandara, eu fico muito feliz, né? Sou muito grato a Deus, como você falou aí. Eu iniciei cedo, trabalhando, né? Naquela época não tinha o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o registro na carteira era a partir dos 14 anos de idade que podia ser registrado, né? Então, o meu registro eu não tinha nem 14, eu tinha 13 anos de idade quando eu tive o meu primeiro registro de empresa. E ainda mais, eu fui registrado como office boy, mas porém o meu papel lá não era office boy não, meu papel lá era cuidar dos animais, era tratador, eu repassava os cavalos, né, onde cada vez o meu amor foi aumentando cada dia mais. E o que é mais importante, como você mesmo disse aí, Dandara, essa é uma história até gozado de falar, né? Porque quando a gente está na adolescência, quem tem filho adolescente, sabe que adolescente acha, quando chega com 15, 16 anos, acha que é o dono do mundo, que é o super-herói, pode fazer o que bem entender. Eu, com 15 anos, já trabalhando registrado, tendo meu próprio salário, sustentando a minha família, levando dinheiro para dentro da minha casa, eu achava que eu ia poder parar de estudar. Eu estava concluindo a 8ª série, né? 8ª série. E eu falei, entre os meus amigos, assim, peão lá, a maioria das pessoas que eu convivia era muito mais velho que eu, mas o mais novo que tinha era eu. E eu falei, eu vou concluir agora a 8ª série e o ano que vem eu paro de estudar. E Deus foi tão bom que os próprios peão ali acabou caguetando eu para o meu patrão, que isso foi de grande valia, né? Ficou sabendo que eu ia parar de estudar, aonde meu patrão me chamou lá. E foi bem duro. Falou comigo, você está aqui trabalhando e se um dia eu sonhar que você parou de estudar, no dia seguinte você é demitido, você não vai trabalhar mais conosco. E eu quero que você traga o seu boletim da escola semestralmente, você traz aqui para mim avaliar as suas notas. E ele falou tão sério, tão duro comigo ali, eu fiquei muito assustado, né? E a partir dali eu não parei de estudar, continuei estudando, consegui me formar. Terminei, né, o ensino médio e, graças a Deus, depois disso eu consegui passar no vestibular e fazer medicina veterinária. Eu fui o primeiro da minha família, Dandara, entre 8 irmãos, não só dos meus irmãos, como também
os meus primos, meus parentes, foi o primeiro a ter nível superior. E a partir daí, graças a Deus, Deus abençoou, que aí abriu a porta, que aí é minha irmã, meu sobrinho, já formei mais de 40 entre estagiários, colaboradores com a gente. Com certeza, doutor. Realmente é uma história de superação e muito orgulho. Eu fico pensando na sua mãe, em meio a isso, uma mulher, né, que ficou viúva jovem, pelo que parece, criando 8 filhos sozinha. E é a realidade de tantas e tantas mulheres brasileiras hoje, né, que muitas vezes ou ficam viúva ou simplesmente são mães solos, né, na qual seus companheiros abandonam, não assumem a responsabilidade, não cuidam dos filhos, e essas mulheres, que é o nosso público-alvo aqui do nosso programa, com muita luta, cuidam dos filhos, trabalham, cuidam da casa, e a sua mãe não foi diferente. Isso mesmo, eu vejo lição de casa, né? Minha mãe se dedicou tanto, graças a Deus, por mais que seja muito humilde, pobre, mas deu uma boa educação para nós, que a gente consegui me formar, criar todos os filhos super bem. Hoje estão todos casados. Hoje a minha mãe também já não se encontra mais entre nós, mas foi de grande valia e grande lição a educação que ela passou para nós. Doutor Edson, que você é extremamente atuante na causa animal, não só pelo seu ofício, né, sua profissão de médico veterinário, né, você faz resgate, você orienta, Sim. Tem o maior programa de castração gratuita do Brasil, gente. Em breve a gente vai falar só sobre isso. Eu sou uma defensora nata de castração. Enquanto política pública, castração é a solução. A castração, além de evitar ninhadas, evita aí situação de piometra, várias doenças no útero, doença no testículo do macho, melhora o comportamento de animais, né? E a castração é de extrema importância. Gente, castrem seus bichinhos. Eu vou falar sempre. O Dr. Edson é pioneiro aí com o maior programa de castração do Brasil. Mas, além de protetor, de veterinário, né, você ser atuante na causa animal, de defesa dos animais, que muitas vezes os animais são melhores que gente, né, vai me desculpar, mas é a minha opinião. Porém, vírgula, o senhor também é um empresário de sucesso do ramo pet, né, que começou lá como office boy lá na fazenda e hoje tem aí uma das maiores redes do Brasil de ramo pet. E, doutor, fazendo uma analogia entre o empresário e o Dr. Edson da Paiol, pensando lá na sua mãe, que cuidou de 8 filhos sozinhos, e trazendo aqui para a nossa realidade, falando de mulheres. Eu sei que a sua empresa é uma empresa que contrata 90% do público feminino, né? Diante de um Brasil que a gente vive, infelizmente, machista, onde mulheres ganham menos que os homens, onde mulheres deixam de ser contratadas porque mulher engravida, porque mulher menstrua, porque mulher tem filho, vai ter que buscar o filho mais cedo na escola. Então, infelizmente, a gente vê empresários, muitas vezes, não querem contratar mulheres, querem contratar homens exatamente por isso, para não ter o compromisso, não ter o trabalho, caso essa mulher venha engravidar, vai ter direitos trabalhistas, vai ter licença maternidade, vai ter diversos recursos aí que essa mulher tem direito, bem como também, eu já vi, a minha mãe, doutor Edson, eu lembro até hoje, eu era pequenininha, minha mãe solo, tá? Fui criada pelo meu avô, e a minha mãe, né, muito jovem, ela falava assim para mim, ela distribuía currículo na cidade inteira. Se alguém ligar aqui, você não fala que é minha filha, você fala que é minha sobrinha. Porque, infelizmente, as mulheres têm que mentir, têm que omitir o filho para poder entrar no mercado de trabalho. E com o senhor é diferente. Muito O diferente. senhor já abre portas. Eu quero que o senhor fale disso pra gente muito aqui. Muito diferente, Dandara. Você fala aí, você falou em torno de 90%, eu vou dizer que até mais. Deve estar em torno aí de uns 94% é o público feminino que trabalha comigo. E hoje, Dandara, o meu ramo, que é o ramo PET, o ramo de medicina veterinária, é um ramo que cresceu muito. Se você fosse pegar aí na década de 80, 90, em uma faculdade, em torno de 90% da medicina veterinária era homem. Era apenas 10% feminino. Hoje inverteu. Hoje você vai em qualquer faculdade de medicina veterinária, 90% são mulheres. E mulheres são mais dedicada, mais delicada, tem mais tato para falar, mais tato para mexer com o pet, tem mais comprometimento. Então, hoje, você conheceu a nossa empresa, algumas delas, né, algumas unidades, chegou aí em algum dos nossos eventos, você viu o quanto a gente se dedica para dar o melhor para eles. Porque eu penso, Dandara, quem já ficou na ponta, quem já sofreu, sabe a dor do outro, tá? E como eu falou aqui anteriormente, meu pai faleceu muito cedo, minha mãe que me criou, eu sei a dificuldade que é das mulheres, de uma mãe solo, mulheres hoje que sofreu alguma violência doméstica, e é triste dizer isso, mas no Brasil, o ano passado, em São Paulo, teve um índice absurdo de feminicídio e abuso contra mulheres,
E eu fico muito feliz em poder estar contribuir com a sociedade, contribuir em contratar, em contribuir em poder ajudar. Além disso, Andara, eu acho que talvez você não saiba disso. Na nossa empresa, como eu tive muita oportunidade de estudar, hoje nós fornecemos 50% de bolsa de medicina veterinária para quem quiser estudar no nosso ramo, como é veterinário, porque nosso ramo é da medicina veterinária. Então, hoje, se nós temos hoje uma enfermeira, quer virar médica veterinária, a gente dá essa oportunidade dela se formar, ser médica veterinária, auxiliar de limpeza, recepcionista e assim por diante. Eu falo que na nossa empresa, na Paiol, existe uma questão de equidade, tá? Por mais que tem alguns veterinários que têm mestrado, doutorado, outros são mais tempo formado, ele perante nós é igual desde os veterinários de alta patente até mesmo auxiliar de limpeza. Então o respeito mútuo é muito importante, a mão de obra, né? Então eu fico feliz de poder contribuir com a sociedade, contribuir com as mulheres e assim por diante. Então, olha só, é muito importante. Além da empregabilidade, né, do emprego e renda, geração de emprego e renda, a sua empresa oferta para essas mulheres que estão lá, desde a faxineira, a tosadora, a oportunidade de fazer uma faculdade veterinária, ou seja, a sua empresa paga 50% dessa faculdade. Da faculdade, 50%. A gente tem algumas parcerias com faculdades, né, que acaba ajudando muito. E até os próprios veterinários que já são formados, a gente ajuda na pós-graduação para cada vez se especializar, ficar mais profissional. E aí, como eu disse anteriormente, Dandara, eu creio que hoje, depois que eu me formei, eu já devo ter formado, eu estou 18 anos formado, de formação, né? Eu já devo ter formado aí uns 40, de 40 a 50 entre estagiários, pessoas que começaram comigo e hoje já são veterinários, alguns trabalham comigo, tem alguns que são até meu sócio hoje. E eu fico muito feliz por isso, de poder contribuir com a sociedade, com o mundo e assim por diante. Com certeza, por isso que a gente vê uma empresa que tem prosperado cada vez mais, né? Sim. Quem não conhece, procurem conhecer. É a Clínica Paiol. Aqui no Vale do Paraíba nós temos em São José, três em São José. 3 em São José uma em Taubaté. E uma em Taubaté. E se Deus quiser, logo mais, quem sabe de vir aqui para Caçapava, né? Eu acho ótimo. O que vocês acham, gente? A gente tem uma clínica da Paiol aqui em Caçapava. Vai ser muito bom. Vai ser de grande valia. Principalmente para ofertar essa oportunidade para as nossas mulheres aqui de Caçapava, viu, doutor? É isso mesmo. E o senhor citou aqui do evento. Eu fui no evento do senhor, o senhor me convidou ano passado. Foi uma festa maravilhosa. E o que eu percebi nesse evento que fez assim, minha admiração pelo senhor, pela causa animal, gente, isso é indiscutível já de anos que eu acompanho seu trabalho. Mas na hora que eu vi, eu sou uma pessoa, né, que luta em defesa dos trabalhadores, em defesa das mulheres, na hora que eu vi o seu evento, a qualidade do seu evento, uma festa de final de ano, para os seus funcionários, para as suas funcionárias, como eu disse, a maioria é mulher, só tinha mulher. Porém, gente, para as famílias, né, a sua empresa é uma empresa para a família ali, porque eu vi aquela mulher ter feito... Na verdade, Dara, eu até falo que na Paiol a gente não tem colaborador, lá são todos membros da família mesmo, lá são todos um ajudando o outro, um sentindo a dor do outro, um apoiando o outro e assim por diante. Por isso, quem tem crescido cada dia mais, muitas pessoas querem vir trabalhar conosco, muitas pessoas querem ser nosso sócio, nosso parceiro, e a gente tem ajudado bastante as pessoas, né, que querem crescer na vida. E o reflexo foi nesse evento, né? Porque assim, gente, a gente vê patrão que fala assim, venha só você e eu ainda pago metade da sua conta. Você tem que pagar o resto. Eu pago a comida, você paga a bebida. Eu vejo o patrão fazer isso, tá? O doutor Edson fez uma festa, gente, gigante para os seus funcionários, para as suas funcionárias, como ele disse, a maioria mulheres, mas também, ó, elas levaram os filhos, elas levaram os maridos, elas levaram as mães. Deu 1000 pessoas. Gente, então assim, para você ver o carinho, o cuidado com os funcionários, né? E a gente sente falta de patrão assim, né? Porque hoje em dia a gente sabe, o patrão quer ter o lucro dele. Porém, se ele não cuida de quem gera o lucro dele, como que ele vai prosperar? Não consegue, né, Danara? E outra coisa, o que é muito ruim é quando eu falo que na vida tudo tem que ser algo de mão dupla. Tanto eu tenho que receber quanto eu tenho que doar. Quando fica algo só
só vem a mim, a voz sorrente só vem, isso acaba ficando desconfortável. Sempre na ponta alguém fica chateado, fica triste, não quer trabalhar e assim por diante, em qualquer circunstância da vida. Não estou falando só no trabalho, isso é no geral, entendeu? Então, eu penso muito nisso, tá? Não vou dizer que a empresa lá não tem regras, lá tem o POP, cada um sabe a sua obrigação, o seu dever de fazer, de colaborar com os outros e assim por diante, entendeu? E eu tenho crescido bastante com essa ideologia e tem dado certo até hoje. Com certeza. E não só o senhor, mas a gente vê que o mercado pet tem crescido muito, né? E a gente faz esse paralelo com a empregabilidade feminina do mercado pet no Brasil. Como o senhor já disse, só na sua clínica é mais de 90%, né, nos seus hospitais, na sua rede, do público feminino. Só que a gente pegar um contexto geral, doutor, tanto aqui no Sul, no Sudeste, lá no Norte, no Nordeste, o público feminino na área pet, seja a tosadora, seja a faxineira, seja a veterinária, seja a bióloga que está lá no laboratório, em sua maioria está de mulheres. Eu levantei alguns dados aqui, na qual mostra, né, que a empregabilidade feminina do mercado pet no Brasil é tão expressiva e crescente que as mulheres ocupam mais de 50% só na medicina veterinária e representa 59% das contratações nos serviços, no comércio pet, né? Além de liderar áreas como pet shops, creches de cães e gatos, né? Banho e tosa. O empreendedorismo é impulsionado através das mulheres nesse ramo. Tá. Esse dado, Dandara, você falou, dados nacionais, então você pegou, né? Eu sei que na Paiol em si, hoje, como eu disse anteriormente, mais de 93% são mulheres. Tá vendo? A sua rede hoje gera quantos empregos, doutor? Hoje está gerando em torno de 380 colaboradores fixos, né? Fora os indiretos, né? Que vai chegar nos 450. E são 380, a gente pode dizer que 320 mais ou menos são mulheres. São mulheres. Acho que até mais um pouquinho, viu? Não, e não é só, como o senhor disse, tem os indiretos também, né? Porque tem o taxi dog que vai lá buscar. Os indiretos que eu falo, que são, a maioria que são veterinárias, que são veterinárias especialistas, que são volantes, né? A veterinária que faz ultrassom, que faz raio-x, ou especialista, um cardiologista, dermatologista, endocrinologista e assim por diante. Entendi. Então, o senhor confirma que gerar emprego para as mulheres hoje tem feito o seu negócio prosperar. Muito. Muito. Isso eu não tenho dúvida nisso, hoje, a minha gerente geral, que está comigo desde os 15 anos de idade, é mulher. A veterinária que é chefe da cirurgia é mulher e é uma das minhas sócias em uma das unidades, entendeu? Hoje que eu só tenho 2 sócios que investidores são homens, tá? Uma que é o meu sobrinho, que está comigo também desde a infância, e um amigo meu que é sócio investidor. Só temos nós de homem, o resto é tudo mulher. Tudo mulher. Então, se a gente for tentar ganhar ou numa votação, a gente perde que só tem mulher. Doutor, e um dado que eu trouxe aqui também em relação às mulheres no mercado pet, as mulheres no mercado de trabalho, mas especificamente no mercado pet, a gente vê que infelizmente ainda existe a disparidade salarial, onde médicas veterinárias recebem 20% a menos do que médicos veterinários, né? E isso na sua clínica não acontece. Não acontece, ao contrário, até porque a modalidade que nós implantamos de meritocracia, que quem trabalha ganha. Vou até abrir algo aqui que até é chato falar, mas hoje, o veterinário hoje que ganha menos que um recém-formado hoje lá na Paiol, está ganhando em torno de uns 6 mil reais por mês. O que ganha mais, ganha 25 mil reais por mês, trabalhando isso não é integral, é meio período, ou período da manhã ou período da tarde, e plantões de final de semana intercalado, tá? E isso gera até uma competição do bem, né? Aqueles que estão entrando agora acabam ficando com aqueles que ganham mais, que têm mais conhecimento, um quer ser igual ele, e por isso vem crescendo, um vai indicando o outro, vai crescendo, cada vez se dedicando mais, pessoas estudando, e fora isso, Dandara, fora a questão da faculdade, a gente tem um mentor, que é um ex-professor meu, que é da USP, professor Gioso, que nós realizamos reuniões quinzenalmente, que nem hoje de manhã teve com a gerente online, e uma vez por mês eu fecho todas as unidades, são todas fechadas, reúne todo mundo
para aprender a se comunicar, dar feedback, se comportar, o que tem de errado, tem que fazer. Importante, o senhor está investindo nos seus funcionários. Tem que investir. O senhor não quer que eles sejam passageiros, quer que eles fiquem lá. Além de ficar, mas que tenham um bom treinamento, que tenham um bom atendimento, tá? Hoje, o mundo que nós vivemos hoje, esse mundo digital, as coisas estão muito rápido, as pessoas não têm tanta paciência, as coisas para ontem. E como lidar com esse novo público? Como lidar com essa nova geração de hoje? A gente fala que é a geração Z, né? Como lidar com isso? E com isso a gente precisa de muito treinamento para poder ser mais ágil, mais rápido e assim dar um atendimento de qualidade. Doutor, o senhor trouxe uma informação que a gente sempre fala aqui no programa, né? O ano de 2025 foi terrível para as mulheres, né? Para as mulheres do estado de São Paulo, principalmente. Sim. Nós somos o país que mais mata mulheres no mundo, tá? Todos os dias, 4 mulheres são assassinadas por ser mulher, sim, né? O feminicídio, né, coloca ali a condição da mulher, ele tira a vida de uma mulher por fato dela ser mulher. Homens que não sabem ouvir a palavra não, né? Ela não quer mais ficar com você. Os homens machistas, né? O homem machista. A machista e narcisista, né? Exatamente. E, infelizmente, São Paulo fez parte desse ranking sangrento. E eu acredito, doutor, como é que a gente tira uma mulher do ciclo de violência? Né? Além da questão da dependência emocional, a gente sabe que existe a dependência financeira, muitas vezes, desse agressor. O que faz essa mulher se submeter a aceitar só mais uma vez, ele vai mudar, ou quem vai cuidar dos meus filhos, para onde que eu vou? E nisso as mulheres morrem. E eu acredito que através da oportunidade, da empregabilidade, da geração de emprego e renda, que é o que o senhor tem feito, a gente consegue tirar as mulheres desse ciclo de violência. É isso mesmo, a gente foca muito nessa questão de mulheres. E olha para você ver que ousado. Hoje eu estava no salão de cabeleireiro, que na verdade, o meu cabeleireiro, a esposa dele é minha gerente de uma das unidades, né? E conversando com ela lá, que aumentou meu faturamento, até tirei sarro. Falei, ela já ela tá ganhando o dobro que você já de salário, né? E aí ele falou assim, ó, graças a Deus, assim eu tenho que trabalhar menos, né? E do nada tinha um cliente lá e você vê como a cabeça, e ainda tem muitas pessoas que têm a cabeça quadrada. Aí ele falou assim, Deus me livre da minha mulher ganhar mais do que eu. Porque são pessoas que são pessoas machistas, pessoa narcisista, que tem essa cabeça quadrada de não poder evoluir, de poder... dá oportunidade para as mulheres, né? E como você falou, ano passado, o índice foi alarmante em São Paulo, né? No estado de São Paulo, bateu, acho que foi recorde de feminicídio. E eu torço muito, Dandara, que um dia esse país venha ter uma lei mais severa para feminicídio, que venha ter prisão perpétua para quem cometer, que só desse jeito, Dandara, nós vamos conseguir livrar. E aí eu falo, aí a equidade entre homem e mulher vai se manter. A lei é muito branda, né, doutor? Muito branda, muito branda. Muito a lei branda. É completa, mas a punibilidade da lei ela é muito branda, infelizmente. E você vê, Dandara, você vê algum desses feminicídios que a gente vê no jornal, comentando, você vê que a própria mulher tem a medida protetiva, já tem o juiz, já deu a medida protetiva, e o indivíduo ainda burla a lei, não respeita a lei e acaba cometendo esse crime, saindo. Por quê? Porque ela é muito branda. Ele vai ficar lá, o primário vai ficar lá 8 anos preso, talvez até menos, com 4 anos lá, sai. Existem algumas leis municipais, doutor, em diversas cidades do Brasil, inclusive em Caçapava, sobre a contratação na administração pública, direta ou indireta, de pessoas condenadas por violência doméstica. Eu sou uma pessoa que sempre defende a reintegração social, acredito sim na recuperação do ser humano, mas existem casos e casos ali, né? O senhor, enquanto empresário, se o senhor souber de uma pessoa ali com situação de condenação de violência doméstica, essas coisas... Na hora, não só eu contrato, como já tem contratado várias delas, na verdade, inclusive... As mulheres. As mulheres, inclusive até teve uma agora, entrou recente, entrou faz 2 meses, uma gente me ligou, Edson, uma das nossas, era uma auxiliar de limpeza, Edson, uma das nossas auxiliares aqui de limpeza, separou do marido e sofreu violência,
E aí pedi orientação, porque como ela era nova contratada, o marido tirou tudo dela, tirou até o cartão do ônibus onde ela pega para o transporte, tirou dela, e ela pediu uma ajuda financeira para ela conseguir, e pediu, pelo amor de Deus, para não mandar ela embora. Eu falei, jamais, ao contrário, você está numa empresa que apoia, não só apoia, como vamos te ajudar. A gente fez o aporte para ela, ajudou ela, deu todo o suporte para ela, e hoje ela está com a gente super feliz lá, e eu falei, toma muito cuidado. Seu marido, e qualquer coisa, entre em contato com a gente. Isso é muito importante, porque por um lado, a gente vê leis municipais aí em relação, vedando a contratações de pessoas condenadas por violência doméstica, mas por outro lado, a gente também precisa de empresas que contratem mulheres vítimas de violência doméstica. Sim. Né? É isso mesmo. Porque essa mulher ela já está ferida, essa mulher ela não tem perspectiva, essa mulher muitas vezes ela tem 2, 3 filhos, ela não tem uma rede de apoio, ela não tem a família ali, a sociedade a julga, porque diversas vezes talvez ela deu uma nova chance para esse agressor, né? Então, por um lado, a administração pública vedando as contratações com trânsito em julgado por violência doméstica. E do outro lado, a gente também precisa, como o senhor falou, do apoio dos empresários. Empresário e contratar. Né? A gente precisa de empresas amigas das mulheres. É né? isso mesmo. Empresas que dê oportunidade para as mulheres. E me dói muito ver pessoas falando que não contratam mulheres ou que mulher tem ganha menos que mulher engravida. É triste, né? Eu falo, de onde que essa pessoa nasceu? Não é possível, surgiu da onde um ser desse? Dandara, falando em mulher, e é um dado muito interessante. Como você falou, eu sou médico veterinário, o ramo pet tem crescido muito. E um dado interessante que o primeiro IBGE, a média era 8,6 filhos por casais. Sabe quanto está hoje? Chuta. 2. 1,5 o último IBGE. Então, quando um cidadão fala que mulher não tem que engravidar, está reduzindo muito, daqui a pouco vai estar em extinção o ser humano. Então, eu até comento, na verdade, eu tenho um filho só, né? Eu falo até para minha esposa, ela precisa de mais um só não dá, vai ficar sozinha, é triste. Eu já ultrapassei. E que eu era acostumado, minha casa, nós somos em 8 irmãos. Final de semana, juntava todo mundo, era vizinho, era meus irmãos, era a casa lotada. E hoje eu sinto até falta disso, né? Porque hoje eu, minha esposa, tenho meu filho pequeno, às vezes minha sogra, meu sogro, a minha irmã, mas eu incentivo muito que as mulheres venham construir uma família, que venham ter filho e assim por diante. E também, doutor, o senhor deve lidar com todos os dias com mulheres que não querem ter filhos, mas têm ali nos seus pets, né? Todo o carinho do mundo, a sua dedicação, o seu investimento, o seu amor, né? E são chamadas de mães de pets também, né? Muitas mulheres, eu não quero ter filho, independente, vou cuidar dos meus cachorros, meus gatos. E isso tem aumentado cada dia mais, por isso nosso ramo tem crescido tanto. O senhor lidar com isso todos os dias? Todos os dias. E isso eu estou falando de dados oficiais. O IBGE, no primeiro IBGE, não foi contabilizado pet, né? Porque o pet, antigamente, era como se fosse cachorro de quintal, de casa, era tratado com fubá ou com o resto de comida. Hoje não, hoje o pet é considerado membro da família, é um membro da família. E hoje a contabilização que teve do IBGE é em torno de 3,5 pet por casais. Então a pessoa tem um pouco mais pet do que próprio filho. E eu falo, bicho também é responsabilidade. Muita responsabilidade, filho, muita responsabilidade, Dandara. E é algo que a gente tem lutado bastante também, porque a lei ainda é muito branda, muito branda. Tem um caso do cachorro orelha, que deu repercussão aí mundial, tá? Não vou falar nem nacional, deu mundial, hoje está repercutindo ainda. Então, isso é algo que a gente tem que lutar muito também para ter leis mais severas, que punem mesmo, que venha se tornar um crime hediondo. E só desse jeito nós vai acabar também com o abandono de maus tratos. Com certeza, né? Através da conscientização, através da guarda responsável de animais, eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou. Quando a gente vai falar de animais, existe duas coisas. Você quer salvar animal, você gosta de cachorro, primeiro, castração gratuita, acessível e permanente. Segundo, educação socioambiental sob guarda responsável. É o que a gente mais precisa. E quem que está à frente disso tudo todos os dias? Mulheres. É isso mesmo. Em sua maioria. Quem são as protetoras de animais? Todas as mulheres. A maioria é mulher, gente. Eu falo isso porque eu também dediquei a minha vida à proteção animal. Hoje eu ando afastada, inclusive, através por terapia, né, que eu tive que fazer, porque a gente adoecia junto. A gente que gosta de animal, doutor, a gente sofre junto. Como você falou anteriormente, eu sou fundador do maior projeto de castração do Brasil. Hoje, Dandara, eu não atendo mais particular, tá? Eu atendo só filantropia, só voluntário.
E hoje eu sei que a maioria das protetoras acaba ficando doente. Sim. Doente psicologicamente, doente por falta de recursos. E eu tenho visto isso diariamente. Por isso que cada vez mais eu tento ajudar com a castração, com atendimento e assim por diante, para evitar tirar. Você mesmo falou, tá? Entrou em tratamento para evitar não virar uma acumuladora. Não, exatamente. E eu vejo diariamente isso, e essa também é uma pauta, uma luta que eu trabalho bastante. Não, com certeza. É um trabalho ali todo dia, como eu disse, em sua maioria, mulheres. Eu mesma, Sim. doutora, eu sou apaixonada por animais, sofro. Só que, de repente, eu acho que a gente tem que ser feliz cuidando dos animais. De repente, eu me vi numa casa de 4 cômodos, com 39 gatos, grávida, ganhando um salário de R$1.900. Nossa Senhora. Aí eu falei, peraí. Né? Eu ainda tive o meu marido, eu tive uma rede de apoio. Hoje meus bichinhos estão lá, aí fui fazer terapia, porque eu precisei entender que eu não ia salvar o mundo, eu precisava salvar aqueles que eu recolhi e assumi responsabilidade. Porque, infelizmente, a gente que tem essa tendência, essa sensibilidade pelos animais, quantas vezes me ligavam de madrugada? Se você não vier pegar aqui, eu vou jogar no rio, eu vou não sei o quê, ou então tá acontecendo maus tratos, eu colocava minha capa de super-herói, eu achava que era a polícia, eu invadia a casa, eu roubava o bicho. Pegava e ficava com você a arcar, né? A gente adoece. De repente eu me vi endividada numa casa de 4 cômodos, grávida, com um salário de R$1.900. Falei, peraí, aonde que está a minha felicidade aqui? E é o que a maioria das protetoras, das mulheres protetoras, sofrem todos os dias. Muitas vezes acaba que elas perdem um companheiro, elas deixam de viajar, elas não conseguem arrumar um emprego, né? Porque elas acabam... Né, é um amor tão grande, eu não julgo porque eu sei que é amor, doutor. Elas amam os animais e elas sofrem com isso. Né? Eu mesma resgatava os animais e eu falava, não, vai ficar comigo porque ninguém vai cuidar que nem eu. Peraí, eu tô cuidando tão bem assim, a ponto de estar com 39 gatos? Sabe? Não, eu imagino, e essa é uma pauta que eu dedico bastante. Eu tenho cobrado muito nos municípios onde eu rodo, que venha ter mais hospitais públicos veterinários, que venha ter mais atendimento, que venha ter rede de apoio para essas protetoras, banco de rações para essa protetora, e o que é mais importante, manter a castração contínua. Castração, né? Eu falo que a castração é a solução. Castração é a solução, gente. E falando até de mulheres, e fazer um paralelo com a castração, falando das nossas caninas, das nossas felinas, das nossas meninas de 4 patas, doutor, a castração ela é extremamente importante para a saúde das fêmeas, né? Muito. Tem gente que fala, tem que esperar dar uma cria, tem que esperar não sei o quê. Não tem que esperar nada. Vai castrar. Eu falo, Dandara, primeiro ponto na causa animal. Hoje, nós, seres humanos, que são seres racionais, tem hoje o planejamento familiar. Hoje, se a mulher não tiver filha, ela pode colocar o DIU anticoncepcional, tem camisinha, palestra ou laqueadura, correto? Sim. O animal, que é um ser irracional, que a gata dá cria, o gato miou, entra no cio de novo. Uma cadela dá 2 cria por ano. O porquê não castrar, tá? E olha que interessante, quando você castra esses animais, que nem você mesmo disse, nas fêmeas evita 80% das doenças recorrentes que são, que é distúrbio hormonal, devido piometra, problema de pele, com a castração você evita. E aí você fala, muitas pessoas, eu falo até para as pessoas que não gostam de pet, que não gostam de cães, é bom você propagar que para castrar o seu animal. Sabe por quê, Dandara? Hoje, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, 66% das doenças recorrentes de nós seres humanos é de origem zoonótica. É transmitido do animal para o ser humano ou vice-versa. Sabendo que você tem esse dado, que essa transmissão cruzada existe, se você tratar bem seu animal, castrar, vacinar e ter um ambiente legal, naturalmente as filas nos postos de saúde vai reduzir drasticamente. Com certeza. Com certeza. E quem mais que a gente pode dizer que fica doente assim também? Mulheres, né? São as mulheres, aquelas mulheres que muitas vezes deixam de se cuidar porque cuida da casa, cuida do marido, cuida do filho. De repente essa mulher tá com doenças incubadas, ela nem sabe, sim, né? E é triste dizer, né? A gente fala também agora com essa muita informação, acho que uma doença que tem crescido muito até entre mulheres é a doença mental, né? Doença mental acho que é uma doença do século hoje, todo mundo precisa de um apoio, precisa de um atendimento psicológico.
e assim por diante. E eu tenho lutado muito, inclusive, referente à nossa empresa, já estamos vendo agora já para contratar uma psicóloga para ficar na empresa, para dar Importante, suporte doutor. para todas as pessoas que trabalham no nosso meio, porque crescemos muito e a gente, por mais que a gente tenta dar melhor qualidade, você falou festa, mulher participativa, tudo, mas a gente não sabe o íntimo de cada um. Então, às vezes, isso é fundamental. Isso é de extrema importância. Cuidar da saúde mental, né, dos seus funcionários ali, dos trabalhadores, é de extrema importância, até porque a mulher, ela não trabalha lá, ela não trabalha só lá na Paiol. Ela sai de lá, ela trabalha em casa. Sai de lá, tem que chegar, fazer janta pro marido, lavar roupa, cuidar de filho, ou seja, não é só na Paiol que ela trabalha. Não é. Porque a mulher tem dupla, tripla jornada, entendeu? É isso mesmo. As mulheres acabam sofrendo mais, tendo mais problemas ali voltados à saúde mental por conta disso. Porque não é só minha carga horária, não é só minhas 8 horas por dia. É isso mesmo. Né? E tá para mudar a lei agora, né? Será que vai mudar? Né? Pelo fim da escala 6x1, existe vida além do trabalho? Tomara, né? Vai passar para quanta escala agora? 5. 5 por 2. 5 por 2. 5 por 2. Certeza, traz qualidade de vida, né? Para a pessoa poder descansar, ficar com a família. E essa é uma pauta, acho que vai ser agora depois do carnaval, vai ser pautado. Isso que eu vi nos jornais, acho que vai ser pautado, vai ser de grande valia, de grande ajuda não só para mulheres, mas todos os colaboradores. Com certeza. E o senhor é a favor? Muito a favor. Bem, tá vendo, gente? A gente está falando com um empresário que é a favor do fim da escala 6x1. A gente escuta alguns empresários não, algumas pessoas, o MEI lá falando. Não, porque vai quebrar a empresa. Não, tudo é questão de adaptação e conversar, mas eu acho que é válido, entendeu? Essa escala. Por mais que na minha empresa a escala é 5 por 2, porque trabalha segunda, sexta-feira, sábado, domingo, folga, não sei se for dar plantão. Mas o senhor paga o plantão. Não, escalonado. Não, são tudo pago. Então, tudo é diferente. Pago, entendeu? É diferente. Eu estou lá por obrigação, eu estou lá porque eu estou sendo paga para fazer meu plantão. Não, é isso. Porque a escala hoje é obrigação a pessoa trabalhar. É obrigação trabalhar, né? Com o fim da escala 6x1, a gente vai dar qualidade de vida para as mulheres, para as famílias, né? Então, quem sabe a gente consegue, né? É isso mesmo. Doutor, eu agradeço muito a participação do senhor aqui, foi enriquecedor, e é o que eu falo, a gente precisa de homens nessa luta. A gente fala, Dandara, você só chama mulher, só entrevista mulher. Não, a gente quer homens aqui também. A gente quer homens sentados aqui que defendam, que levantem a bandeira das mulheres, falem, eu gero emprego para a mulher, eu respeito as mulheres, eu quero as mulheres estudando, quero as mulheres trabalhando, quero as mulheres ocupando espaço, eu pago o salário igual para as mulheres. É isso que a gente precisa todos os dias. Dandara, eu que agradeço. É uma honra poder participar aqui da Atitude Feminina. Eu fico muito feliz e ter contribuído e ter ajudado. E eu espero que cada dia que passa nós tenhamos um mundo melhor, que venha a ter mais leis rigorosas, que esse dado de 2025, que nunca venha a se repetir mais. E assim por diante. Muito obrigado de coração pelo trabalho. Com certeza. A gente que agradece e eu não posso, terminar o programa sem fazer uma dedicatória aqui. Todo final de programa a gente dedica, infelizmente, como eu disse, nós somos o país que mais mata mulheres todos os dias. Então, 4 mulheres morrem no Brasil todos os dias e a gente dedica o nosso programa sempre para uma mulher vítima de feminicídio, vítima da violência machista. E hoje a gente vai dedicar o programa à senhora Ione Ferreira da Costa, de 56 anos, que trabalhava como caixa em um sacolão em Ribeirão Neves, em Minas Gerais. Ione, ela trabalhava nesse caixa, nessa padaria, e ela foi assassinada a tiros na última quarta-feira, né? Triste. Junto com a sua filha, uma outra adolescente que também estava no comércio e uma outra adolescente ficou gravemente ferida. Segundo a Polícia Militar, o autor do crime é o ex-namorado de uma dessas adolescentes, né? Testemunhas relataram que o suspeito entrou no local, efetuou os disparos contra a jovem que estava trabalhando, junto com a senhora Ione, que também estava lá, né, como caixa de padaria. Foi atingida na cabeça e, na sequência, o suspeito acabou atirando em outras mulheres. O ódio era tão grande que, além dele ter matado a sua companheira, ele matou as outras 2 mulheres que também estavam juntas, que também estavam trabalhando de caixa de supermercado. Né? E sabe o que mais triste, que revolta? Ele acabou não só com uma família, acho que 2 famílias aí. Sim, 3 famílias. 3 famílias ele acabou. E dizer que esse indivíduo pode ser até ir preso e dizer que daqui 8, 10 anos ele vai estar na rua cometendo os mesmos delitos, tá?
Então, por isso que eu sou a favor que muda essa lei de feminicídio, que venha a ter uma lei perpétua, porque é a única maneira da gente tirar esses, não vou dizer nem homem, né, esse monstro da rua. Com certeza. Com certeza. É pior que bandido. Pior que bandido. Pior que bandido. Então, finalizamos mais um programa Atitude Feminina, dessa vez com o Dr. Edson da Paiol, médico veterinário e empresário do ramo pet, que reafirma seu compromisso aqui na contratação e no enaltecimento das suas funcionárias, das mulheres. Muito obrigada, doutor. Pode Obrigado, sair. conta comigo. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fades of Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me.